Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez no nosso canal do INT Cursos e Treinamentos Industriais e que já há algum tempo também vem pelo viés, né, de cursos voltados à gestão empresarial, né, abrangendo toda a parte da administração com a logística, a gestão de materiais, compras, cadeia de suprimentos, ministrados por mim em parceria aqui com a NT, uma excelente instituição para quem busca profissionalização, qualificação e com certificação. Então venha para a NT Curso, eu quero te incitar a se inscrever no nosso canal e clique lá no sininho para você receber as notificações. Tá? A NT Curso tem cursos na área industriais, metal mecânica, petróleo e gás, curso na área de eletricidade e também na área de concreto, construção civil, bem dizer. E também, aqui, senhores e senhoras, cursos na área de administração de empresa. Ok? Nós já temos completo o assistente administrativo. Você está passivo, né, de certificação, você tem essa possibilidade de certificação. O curso de assistente de marketing e vendas também está pronto. E estamos concluindo aqui o curso de assistente de contabilidade, né? Ambos com possibilidade de certificação. Se você quiser saber a respeito da certificação, certamente vai aparecer para você endereço de e-mail. Então entre em contato conosco através do e-mail, tem outras possibilidades também, telefone da NT, tem um site da NT, tem um canal do ensino gratuito aplicado, né, o ensino gratuito, o projeto de ensino gratuito, o qual aqui nós nos empenhamos e fazemos aqui de coração, com todo o carinho, para cada um de vocês. Tá? Seja bem-vindo, você que já me conhece, eu sou o professor Thiago Jesus, vocês que já me acompanham há algum tempo, em NT e tudo mais, o pessoal inscrito em NT, você caiu de paraquedas aqui hoje, seja bem-vindo, tomara que você goste, não esqueça de curtir, é importante você curtir lá no nosso canal, dessa moral para a gente, para ajudar, compartilhe os vídeos também, para ajudar aí quem precisa, quem está afim, quem está com vontade, e disseminar, né, um ensino gratuito, enfim. É de graça aqui, é de graça, é feito com todo carinho para alcançar aí a galera, certo? Então vem comigo aqui, assistente de contabilidade, depois você dá uma passada lá, você ainda que não passou, no assistente administrativo e no assistente de marketing e venda. Ou também nos cursos na área industrial, né, produzidos e realizados aqui pelo INT Curso com professores de altíssima qualidade. Ok? Então vem comigo. Assistente de contabilidade. Nosso módulo, a gente permanece ainda em contabilidade básica, ok? O assunto que a gente vai tratar ainda é estática patrimonial, né? A segunda parte, evidentemente, está na aula 3. Já tivemos 2 aulas a respeito desse assunto e uma precisamente tratando a estática patrimonial. Por isso que eu classifiquei aqui como parte segunda. Então, estados patrimoniais. Uma revisão aqui prévia da última aula. Né? A última aula a gente visualizou isso aqui um pouco mais a fundo. E eu quero só fazer um remake, um remember, né? Um flashback a respeito de alguns detalhes, de alguns elementos contábeis, enfim. Aquilo que é importante ter em mente quanto ao entender a contabilidade, saber o que é. O conceito daquela coisa, como funciona aquela coisa e para que serve aquela coisa. Não é assim? Nas outras aulas aí, você que me acompanha, o que é uma coisa, ou seja, o conceito, como funciona, ou seja, os procedimentos, como se faz ela, e para que serve, ou seja, o objetivo. Porque se ela não tem um propósito, um objetivo, enfim, não tem por que fazer aquela coisa. Como vimos então na aula anterior, esse camarada aqui, patrimônio líquido, é a diferença algébrica entre quem? O ativo e o passivo. Ok? Quem é esse camarada aqui, o tal do passivo? Eu coloco em figura assim para ficar bem, né, didático, bem lúdico, enfim, você frisar bem. Parece até que é lá da tia Teteia, né? Lá na escolinha da tia Teteia. Quando você aprende ali, né, os primórdios do básico. O passivo, lá da última aula você já sabe. Né? São as obrigações, ok? Senhoras e senhores. Vou resumir aqui. Obrigações. E tá aí o que são essas obrigações? Aquilo que você tem a pagar, aquilo que você tem a arcar, aquilo que você assume
como dívida, aquilo que você assume, né? Exemplo, quando você assina um cheque, por exemplo, um cheque teu, e passa para alguém, pode ser para 15, talvez 30 dias, você está assumindo ali uma obrigação, você está ali notificando, você está assumindo uma dívida. Da mesma forma que você, então, né, trazendo aqui para os nossos termos contábeis, empresarialmente falando, né, ou até mesmo pessoalmente, você quando adquire uma coisa, né, um objeto, um item a prazo, um produto, então você assumiu uma obrigação. Você assumiu uma obrigação, aquilo ali é um crédito, certo? Eis o nome, cartão de crédito. Olha só, senhores e senhoras, cartão de crédito poderia se chamar cartão de obrigações. Você já parou para pensar? Porque o conceito, nas aulas anteriores, quem já me acompanha, talvez você caiu agora de paraquedas. Curta aí se você está curtindo. Espero e desejo ardentemente que você curta aí, compartilhe os nossos vídeos, enfim. Tecle aí clique aí no sininho e tudo mais, você vai receber as nossas notificações de curso. Crédito e débito no entendimento aí fora, lá fora, é totalmente diferente em relação ao entendimento contábil, ou seja, na contabilidade. Crédito não é algo que seja, não vou dizer positivo, né? Não é o termo, mas algo que seja aquilo que eu tenho, aquilo que é meu por direito. Não, pelo contrário. A obrigação, ou seja, o passivo, está relacionado aqui a crédito, é aquilo que você tem de pagar. Né? É o direito que você tem sim de pagar. É a obrigação, você tem que arcar com aquilo. Então, o passivo, né, mais o PL, que é o patrimônio líquido, ele resulta no ativo. Esse patrimônio líquido aqui, você pode configurar, classificar ele, né, configurá-lo como capital social, enfim, ou capital nominal, né, que seja, o capital integralizado. O que é o capital integralizado? Voltando lá nas aulas sobre capitais. Quando o proprietário ele investe recursos próprios, integralizando, como o nome já sugere, o capital nominal, social. Aí você passa a ter uma outra configuração de capital. Revela-se aqui o capital próprio. Certo? E o ativo? O ativo, senhores, é o contrário aqui, né? Ao contrário do passivo, eles são diferentes, evidentemente. O patrimônio líquido, se você passar o passivo para o outro lado, né? Se você passar, eu vou escrever aqui, se você passar o passivo para o outro lado, você deixa o PL aqui, o ativo está aqui, não está? Então, menos o passivo, você tem o tal do patrimônio líquido. Eu estou aqui riscando, certo? Então, o ativo é aquilo que você tem de direito, de bem. Passivo é o teu crédito, ou seja, aquilo que você tem a pagar. Né? Digamos assim, né? Nessa não é a palavra, meio um crédito. A gente, na sequência dessas aulas, a gente vai falar sobre lançamentos a crédito e a débito. Vamos mudar até um pouco o discurso. O passivo é aquilo que você tem a pagar, obrigação. Ok? Até mesmo porque o conceito, o entendimento de crédito e débito é o seguinte, que um é para aumentar, né? E o outro é para diminuir. Mas depende, porque no ativo ele vai ter uma reviração. E no passivo ele vai ter outro. Entende? Mais à frente eu vou falar sobre isso. A gente vai caminhando passo a passo. Então o passivo, relembrando lá das aulas anteriores. Né? Está na terceira aula. Aquilo que você tem, você assumiu como obrigação. E o ativo é aquilo que você tem de direito, de bem, de propriedade, de mercadoria. Exemplo, você comprou uma mercadoria, você comprou materiais para a fábrica, para a loja, para o comércio, enfim, para o seu centro distribuidor, a prazo. Então você assumiu uma obrigação. Então lá na conta, eu vou falar, falaremos sobre contas aqui também, mas a gente já pronunciou sobre contas nas duas aulas anteriores. Então na conta lá dos materiais, por exemplo, né, que abrange todo o campo ali de materiais, produtos, etc., os itens, produtos e tudo mais, vai aumentar. Vai aumentar o quê? Vai aumentar o ativo dele. Vai aumentar o ativo, né, ao lado
Perdão, vou aumentar o lado do débito. Essa é a palavra. Vou aumentar o lado do débito. Essa é a palavra. Aumentar o lado do débito. Ok? Entretanto, lá no contas a pagar, o títulos a pagar, vai entrar no lado do crédito. E agora que embolei mesmo, não entendi nada. Você vai entender. Galera aí que já conhece um pouco a contabilidade já entendeu perfeitamente. A gente vem com figuras aqui. Talvez tem gente que já pegue já na verbalização. Tem gente que pega mais no visual, né? Mais com figuras, mais com desenhos, enfim. Entende mais, assimila mais o conteúdo, o conhecimento que seja, de forma visual. Ok? Então vamos seguir. E o ativo é aquilo que você, repetindo, refrisando, já falei, abordei em aulas anteriores, ela refere-se ao bem, ou seja, aquilo que você tem de direito. Ok? Então, seguindo, senhores e senhoras, configurações então do capital. Capital social. Investimento inicial aplicado. Investimento inicial aplicado pelos proprietários, correspondendo então ao PL inicial, patrimônio líquido, sendo alterado, ou seja, alterado, flutua, tanto para mais quanto para menos, à medida que há variações. O capital próprio, então, é situação líquida. Situação líquida empresarial. E está se referindo ao quê? A soma do nominal, que é o inicial, com as variações do social. Até mesmo você pode aqui inserir os lucros. Deixa eu voltar aqui, que eu já avancei. Inserir os lucros dentro desse campo aqui, ó, de variações. Então, duas configurações aqui do capital. Capital social. Aquilo que starta o negócio. Okay? Disponibilizado ali pelos proprietários, por exemplo. Então, se revela o teu PL inicial. Situação líquida, em detrimento da soma, né, do nominal, ou seja, aquilo que foi iniciado, com as variações. Lucro, por exemplo, ou integralização. Capital de terceiros. Então, evidentemente, vai ser investimento que é aplicado por terceiros. Se o terceiro aplicou investimento em recurso, seja ele de qual natureza for, passa-se então a assumir, né? Você assume um passivo, né, exigível. Você assume um passivo. Você assume o que? Lembra? Passivo, obrigação. Olha lá, vamos lá. Tem aulas anteriores também. É obrigação. Aqui, ó, onde eu estou riscando. Você assume, então, esse passivo, que pode ser chamado de real, né, que é existente, ou exigível. De exigir mesmo. Está sendo exigido de você, entenda dessa forma, porque é uma obrigação. Aí você tem exemplos aqui, ó, financiamento, leasing, compras a prazo, entre outros. Capital integralizado. Olha lá, o capital integralizado, ele também cabe aqui no campo das variações, que remete, né, implica no capital próprio posteriormente. É o capital que o próprio proprietário, né, aqui, o camarada aqui, ó, descrito, ele insere, ele incute, ele investe reservas dele própria, né, recursos de qual natureza for dele própria, que ele aplica na empresa, na sua constituição, ok? Então, bem claro em relação ao capital integralizado, o nome já sugere, acredito que não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Você também pode se comunicar conosco aí, fazendo suas perguntas. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Ok? A respeito tanto da certificação, né, como obtê-la, e também de qualquer outra dúvida a respeito do conteúdo. E você também pode, aí, na era digital,
né, recorrer aí, voltar um pouco, talvez eu falei muito rápido, você não ouviu, e outras fontes também, né, fontes excelentes que existem por aí. Recurso aplicado com investimento no ativo. Capital de giro agora. Que capital de giro é esse? Que camarada é esse? Né? Eu tenho capital social, que é aquele que eu starto um negócio. Pode ser chamado nominal. Aí eu tenho capital integralizado, por exemplo, que é aquele recurso investido, mas esse recurso investido é próprio do proprietário, do dono, enfim, do sócio, daquele quem está ali, né, dirigindo, enfim, está acima daquela empresa, daquela entidade. Isso provoca variação. Aí revela-se então capital próprio, que vai ser a soma algébrica, evidentemente, do nominal, que é o inicial, com as variações de lucro e integralização, por exemplo. E você tem o capital de giro. O chamado capital de giro é aquele, são reservas, que são destinadas a fazer a roda girar, a fazer a engrenagem girar. Ou seja, o funcionamento da empresa, ele depende desse capital, desse recurso. Também financeiro, né? Por assim dizer. Também financeiro, porque capital não é só dinheiro. Lembra das aulas anteriores? Capital são recursos, são bens, são direitos. Né? Maquinário, por exemplo, é capital. Se a empresa, se a loja, enfim, se a entidade precisa de maquinário, equipamento para funcionar, para fazer a engrenagem girar, então aquilo é um capital. Além do dinheiro, para pagar as custas de aluguel, por exemplo, ou financiamento, que seja prestação, contas de energia, folha de pagamento. Esse é o capital de giro, senhores e senhoras. Eles vão suprir, né, esse capital de giro ele vai suprir as necessidades. Então é um conjunto de valores funcionais. Classifiquei aqui para vocês. Né? Para garantir a permanência, a existência da empresa. Ok? Aqui você tem caixas, contas a receber, banco, etc. Né? Então, capital de giro é esse conjunto de valores que é vital para a empresa, que faz com que, né, entenda assim, a engrenagem ela gire. Dando sequência, meus amigos e minhas amigas, alguns livros então para registros contábeis, né? Volto a frisar como nas aulas lá de assistente de marketing, venda e de administração, e aqui também na contabilidade, eu sempre repito, sempre falo, né, os 4 pilares da administração, que é organização, planejamento, controle e direção. Então, organizar é manter a ordem, é concretizar a ordem propriamente dita, para que se possa então planejar. E à medida que você executa, a sua equipe, enfim, a empresa executa N ações, enfim, várias frentes de trabalho que seja, é necessário ter a fiscalização, o follow-up, o monitoramento e o controle, ou seja, o acompanhamento detalhado, pontual e holístico da coisa, de forma que você possa ter então uma direção. Organização, planejamento, controle nas execuções de tarefa e também de planejamento, evidentemente, para que se tenha uma direção, se tenha um norte, se tenha um alvo a chegar. Então, registrar informações contábeis é concretizar a ordem, é fazer valer a ordem, ou seja, é organização, para se ter o visual, para se ter aonde checar as coisas, até mesmo nos remete ao próprio controle. Controle contábil, controle financeiro, que seja. Livro diário, livro razão aqui, citei esses dois aqui a priori. O diário, ele registra oficialmente, então, todas as transações empresariais, de forma cronológica, as operações contábeis. É um livro de âmbito geral. Que de âmbito geral, holístico, diferente desse âmbito aqui, ó, que é por conta. Por conta? Como assim por conta? Você vai saber, você que ainda não sabe. O livro Razão, por exemplo, ele me permite, então, você controlar de forma independente, separadamente, literalmente. Perdão, conta a conta. Conta a conta. Então, por isso que eu escrevi esse termo, por conta. Você entende? Por conta. Vai entender ainda, vai entender porque eu vou falar isso pouco mais a fundo. Então, a apuração dos resultados contábeis nos remete ao tal do balancete. E o balancete, né, ele é algo primordial para um daqueles termos
aquelas palavrinhas que a gente citou, aquelas palavras, né? A gente citou dos 4 pilares da administração: organização, planejamento, controle, balancete, ok? Primordial, senhores, esse termo. E por conta, vamos entender isso. O livro caixa, antes de falar aí por conta em específico, ele refere-se então à conta caixa aqui. A caixa é uma conta, não a Caixa Econômica Federal, que é o banco. Aqui a caixa, né, senhoras e senhores, é a conta caixa da empresa. Tá, e o que se registra lá nessa conta caixa aqui, ó, onde eu estou riscando? Se registra os pagamentos e recebimentos em grana, em din-din, money, La Plata, saída, né, e entradas. Lança-se, né, as saídas e entradas nessa conta caixa. A auditoria de praxe é o que responde por essa prática. A estrutura desse livro, né, é bem simples. Veja, aqui eu peguei um exemplo bem sucinto e que não tem como, né, não entender, ou seja, é totalmente inteligível, é de fácil entendimento. Você tem aqui um exemplo, o livro caixa, aqui, onde está o nome dele, o período de tanto a tanto, e você tem ali os campos a serem preenchidos, né, as colunas sendo ali também distribuídas nas linhas, onde você vai preencher, por exemplo, a ordem, o número de ordem, ou o número do, né, enfim, o número da ordem daquela operação, onde vai entrar aqui a descrição do que está acontecendo, a data que ocorre precisamente, número de documentos e entrada e saída ali em termos quantitativos. Essa é a estrutura básica de um livro caixa empresarial. Conclusão então, senhores, dessa aula, né? Vamos concluir essa aula e vou te ver na próxima aula, evidentemente. Tá? Credores, está lá na parte de capital de terceiros, ó, passivo, lembra? Tá até semelhante àquele inicial nosso, né? Ó. Tá semelhante. Aqui eu coloquei já um pouco mais aberto. Um pouquinho diferente, né? Para a gente concluir essa terceira aula. Então, parte do passivo. Mais o capital nominal, ou seja, vou incluir aqui também o integralizado, que configura-se o capital próprio, que na realidade aqui também, né, você pode fazer uma junção aqui entre esses caras. Né? Lembra os lucros, em detrimento das variações, decorrente das variações, mais o capital integralizado por parte ali do sócio, com o capital nominal, que é o inicial, gera-se o capital próprio. O capital próprio. Essa soma algébrica, essa autossoma aqui, ó, ela resulta em qual cara, em qual elemento? Esse cara aqui. No ativo. Porque esse passivo aqui, ó, que se refere às obrigações, ou seja, você tem palavrinhas aqui chaves, que te linka, que te remete, que faz você entender que é passivo, que aquilo refere-se ao passivo. Você tem palavras-chave. Então, esse camarada aqui, o tal do passivo, ó, você tem algumas palavrinhas chaves aqui. Credores. Os capitais de terceiros. Passivo. Ok? E o PL, tal como o passivo, esse camarada aqui, ó, está incutido, ou seja, está inserido nesses elementos aqui contábeis, referente ao capital. Então seria a situação líquida. Situação líquida, ou seja, o patrimônio líquido, então, daquela entidade. Ok? Que, por conseguinte, totaliza-se na quantidade de ativo daquela entidade. Bem, senhoras e senhores, espero que você tenha, né, curtido aí, gostado do nosso vídeo. Espero que eu tenha, né, lhe proporcionado aí e transmitido, enfim, conhecimento a respeito do tema. Bom, quero ver você lá na próxima aula, ok? Então,
curta aí o nosso vídeo, compartilhe ele, toque lá no sininho e até mais. Um abraço.